Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu tenho hoje aqui uma passagem muito interessante na Bíblia, onde um homem, ele não apenas duvidou da palavra de Deus, mas ele falou mais do que devia. E por isso ele acabou morrendo. Então Deus tem um alerta muito bom. Vamos aprender a não apenas confiar na palavra de Deus, mas não falar mais do que devemos falar, ou não falar coisas sem necessidade, tudo bem? Antes de ler o texto aqui que se encontra em 2 Reis, capítulo 7, eu quero pedir você, fique até o final, porque vamos fazer uma oração no final, e curta o vídeo, deixa aí uma paz do Senhor, um amém, um bom dia, uma boa noite, para eu entender que a mensagem está alcançando você, que está alcançando o objetivo, que é alcançar pessoas, que é você orar comigo, que é orarmos juntos, tá bom? Livro de 2 Reis, capítulo 7, e eu vou ler a partir do primeiro. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Tá? Então estamos diante do cerco de Samaria, fome em Samaria. O texto vai dizer que chegou-se a vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Um ciclo de prata é equivalente a 11 gramas de prata na nossa medida atual. 11 gramas. Então, um ciclo de prata é 11,4 gramas. Vendeu-se também um quarto de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Vai dar aí, somando hoje para nossa conta, mais ou menos um grama de prata hoje é R$ 3,65. Então vai dar R$ 206,91 o esterco de pombo, e a cabeça de um jumento estava custando R$ 3.310. Calma, eu estou comparando o preço da prata nos dias atuais com o nosso dinheiro atual, e sabemos que pela a questão de procura de prata pelo mercado, isso pode aumentar e diminuir. Naquele tempo, a prata pode que era muito mais cara ou muito mais barato, mas se fosse hoje, seria isso aí, R$ 3.310 uma cabeça de jumento. Porque os 80 ciclos de pratas aqui vai dar 912 gramas de prata, quase 1 quilo de prata, mais de R$ 3.300. E é bom lembrar que o jumento era um animal impuro. E esterco de pombos, alguém questiona, era algum grão ou era realmente esterco? Não se sabe. Mas sabemos que eles estavam comendo até as mulheres, comendo, cozinhando a carne dos próprios filhos. Isso está no capítulo 6, o versículo 28 e 29. O relato das mulheres que matou um filho, cozinhou, e depois o combinado era que a outra mataria o filho dela também, mas isso não aconteceu, e elas levaram o problema para o rei. O que acontece aqui? O rei ficou muito revoltado com a situação, com as pessoas comendo os próprios filhos, e pediu a cabeça do profeta. O profeta é que tinha avisado para o rei que ele não deveria render aos inimigos, mas deveria arrepender. Então o rei entendeu que a culpa era do próprio profeta, que pediu para não render, e pediu a cabeça do profeta Eliseu. O profeta Eliseu vai até o rei e fala assim: olha, rei, amanhã vai ter 9 litros de farinha por um ciclo, 9 litros de farinha ou 18 litros de cevada por uma peça de prata.
mais ou menos R$ 40. Então seria 1 litro de farinha ou 2 litros de cevada por R$ 4,22, mais ou menos isso. Ou seja, um preço justo, se fosse hoje no nosso real brasileiro. Quando um capitão ouviu a palavra de Deus dirigida ao rei, ele se deu no direito de falar: ainda que Deus abrisse janela do céu. Então você vê que sempre ainda é uma condição, abrisse, cheio de dúvidas. E ele disse assim que isso seria difícil de acontecer. O que eu aprendo aqui é que esse capitão, ele não apenas duvidou da palavra de Deus, mas além de duvidar da palavra de Deus, ele ainda falou mais do que devia. Ele não tinha que ter falado nada. Ele tinha que ter ficado calado, a palavra não era para ele, a palavra era para o rei. Então vemos aqui uma pessoa que, além de duvidar da palavra de Deus, ainda fala mais do que deve. Tem pessoas que, eu sempre falo aqui, cuidado com a sua boca, cuidado com o que você fala. O juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Então as nossas palavras precisam de estar sendo medidas para que nós não venhamos entrar, sofrer maldição sobre a nossa vida. Aqui esse homem, além de duvidar, ele falou mais do que devia. E isso é um perigo muito grave. E quando ele fala, o profeta diz: beleza, você vai só ver, mas não vai comer esse alimento. E a profecia cumpriu-se, porque leprosos que ficavam entre a cidade e entre os inimigos, só para entender aqui, a cidade era cercada por muros, não tinha como o exército invadir. Mas dentro da cidade só tinha as casas, não tinha plantação, não tinha alimento. Eles tinham que sair para fora e plantar e voltar. Por isso que faltou alimento dentro de Samaria. Os leprosos não podiam ficar com as pessoas, não tinha vida social. Eles estavam fora dos muros, entre a cidade e os inimigos. Então eles vão até os inimigos, porque eles pensaram: se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Se formos até os sírios, pode ser que morramos, mas de repente eles só nos prendem e nos dão alimento. Vamos morrer de todo jeito. E quando eles estavam se aproximando dos sírios, Deus fez ouvir barulho, ruídos, como se fossem um grande exército se aproximando. Os sírios saíram correndo, Deus colocou um temor muito grande no coração deles e deixaram tudo para trás: tenda, vestes, ouro, prata, vinho, alimento, tudo que eles tinham saqueado de outras cidades estava ali, eles deixaram tudo para trás. Houve grande bonança naquele dia. Os leprosos avisaram, mandou avisar: olha, nós fomos no arraial dos sírios e lá está vazio e está cheio de mantimentos, cheio de alimentos. Então mandou-se verificar, descobriu que era verdade e o povo saiu correndo para pegar o alimento que que foi deixado pelos inimigos, pelos sírios. No caso aqui, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, que tinha cercado Samaria. E nessa correria, o que duvidou da palavra de Deus morreu. Dica de hoje: só fale aquilo que for necessário. Não fale aquilo que você não tem certeza. E a outra dica é: acredite na palavra de Deus, por mais difícil que esteja a situação. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por ter nos trazido até aqui nessa palavra, por ter nos conduzido diante desse entendimento da palavra e que nós possamos, Pai, confiar na Tua palavra por mais difícil que esteja a situação. Por mais improvável, Pai, que esteja de acontecer, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, Pai. E que o Senhor venha colocar, meu Pai, guarda na nossa boca, como disse o salmista, para que não venhamos falar aquilo que não deveríamos, para que não venhamos, Pai, duvidar da Tua palavra
para que não sejamos, Pai, amaldiçoados, julgados, condenados pela nossa própria palavra. Que nossas palavras venham a ser palavras de sabedoria e palavras de mansidão, palavras de profecia, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.